Querido leitor, convido você a abrir seu coração e a sua mente para um passeio pelo universo invisível que nos cerca. Este texto não pretende assustar, mas acolher, não busca impor respostas, mas oferecer reflexões sobre o amor, o perdão e a continuidade da vida além da matéria. Cada palavra aqui é um abraço espiritual, um convite a enxergar a vida com mais compaixão, a entender que as almas seguem seu caminho de aprendizado, e que, assim como nós, buscam luz, entendimento e a paz que vem do amor verdadeiro. A luz que persiste após a morte. Desde os primórdios do pensamento espírita codificado por Allan Kardec, a morte não se apresenta como um término abrupto, mas como uma passagem para uma dimensão de continuidade, onde a essência da alma persiste e os laços afetivos, morais e espirituais mantêm sua relevância. É nesse horizonte que se deve compreender as manifestações conhecidas popularmente como assombrações, não como fenômenos sobrenaturais destinados a assustar, mas como expressões de consciências que, por fragilidade, ignorância ou apego, permanecem em estados transitórios de desequilíbrio. O Espiritismo, com sua lógica moral e experimental, esclarece que muitos desses espíritos ainda carregam a carga de suas próprias imperfeições, vivendo em um espaço intermediário onde a percepção da realidade é filtrada pelo sofrimento e pela necessidade de reparação. Nessa perspectiva, a morte deixa de ser um ponto final e transforma-se em um ponto de observação e aprendizado, oferecendo à consciência a oportunidade de refletir sobre suas ações, compreender as consequências de seus atos e avançar em direção à evolução espiritual, sendo o amor e o perdão instrumentos essenciais nesse processo. Cada gesto de afeto deixado para trás, cada mágoa não perdoada, cada ato de injustiça não reparado cria uma ressonância no mundo espiritual, estabelecendo condições que podem se manifestar de formas tangíveis para os encarnados sensíveis. É nesse contexto que a figura de Chico Xavier se insere como mediador e intérprete dessas dimensões. Suas cartas psicografadas, livros e testemunhos descrevem a importância de enxergar cada desencarnado como sujeito em aprendizado, oferecendo conselhos, esclarecimentos e orientações para que a dor seja transformada em oportunidade de crescimento moral. A caridade, compreendida sob a ótica espírita, vai além do simples ato de auxílio material, é a ação que harmoniza corações, que ajuda espíritos encarnados a reconhecerem seus erros, a perdoarem, a amarem sem expectativas e a prepararem-se para a sequência da existência. É nesse fluxo contínuo de aprendizado e reparação que reside a força do perdão, não como concessão unilateral, mas como exercício de coragem e de transformação interior, capaz de quebrar ciclos de sofrimento que se prolongariam por múltiplas existências. O espírito que se encontra desorientado, quando tocado por palavras de consolo, compreensão e instrução moral, inicia uma jornada de autoconhecimento e reencontro com a própria luz, percebendo que cada apego desordenado, cada rancor mantido, é uma oportunidade de aprendizado. Dessa forma, o amor se revela não apenas como sentimento, mas como força que sustenta a evolução, e o perdão não é apenas virtude, mas ferramenta prática para a libertação da alma. Os relatos que atravessam os livros de Chico Xavier ilustram com frequência como a intervenção fraterna, baseada na compreensão da lei de causa e efeito e na caridade ativa, promove mudanças profundas. Espíritos que antes vagavam confusos, presos a memórias dolorosas ou a ressentimentos, encontram, através da orientação e do esclarecimento, caminhos para a serenidade e a reconciliação. Cada caso demonstra, em termos concretos, que a vida após a morte não é estática, mas dinâmica, que o espírito se modifica, que o aprendizado é incessante e que a evolução moral depende do uso consciente do amor e do perdão, sendo o trabalho mediúnico, como realizado por Chico Xavier, o canal pelo qual essa transformação se concretiza. Assim, a leitura de fenômenos antes classificados como assombrações deve ser reinterpretada. São convites à reflexão moral, convites à prática do amor, à paciência e à empatia, lembrando que a morte não encerra a história, mas abre uma nova etapa na qual cada alma continua a escrever seu próprio destino, guiada pelos princípios da caridade, do perdão e da consciência de sua própria responsabilidade. A jornada do espírito em desorientação. Ao atravessar o limiar da morte, a consciência não se dissolve. Pelo contrário, emerge em um espaço onde a compreensão da própria existência se faz urgente e inevitável. O Espiritismo esclarece que o desencarne nem sempre se dá de forma gradual e consciente. Mortes repentinas, violentas ou inesperadas frequentemente lançam a alma em um estado de choque, impedindo que ela integre plenamente a experiência da transição. Nesses casos, a memória e os vínculos afetivos mais intensos tornam-se âncoras que prendem o espírito ao mundo físico. Assim nascem muitas das situações denominadas popularmente como assombrações, mas que,
sob a perspectiva espírita, representam consciências ainda não esclarecidas, presas por apegos ou por ressentimentos não processados. É nesse contexto que se manifesta a obsessão, fenômeno em que a ligação de um espírito desencarnado com o encarnado se torna intensa e prejudicial, muitas vezes alimentada por emoções negativas ou lembranças mal resolvidas. A prática da desobsessão, descrita nos relatos de Chico Xavier e nos manuais espíritas, não consiste em uma exorcização violenta, mas em um trabalho de paciência, orientação e amor. A intervenção mediúnica tem como objetivo levar a consciência desencarnada a reconhecer sua própria condição, compreender os efeitos de suas ações e se abrir à possibilidade de reparação. Por meio de cartas psicografadas, diálogos espirituais e o aconselhamento oferecido nos centros espíritas, Chico Xavier exemplificava a aplicação prática desses princípios, orientando tanto os desencarnados quanto os encarnados na compreensão de que o sofrimento é parte do processo educativo da alma, não um castigo arbitrário. A experiência humana se estende, portanto, para além da morte física, exigindo que cada indivíduo, encarnado ou desencarnado, reconheça suas responsabilidades morais. Nesse panorama, o perdão surge como um instrumento essencial. Perdoar liberta tanto quem perdoa quanto quem é perdoado, e a prática constante da caridade espiritual propicia a dissolução dos laços de sofrimento que prendem a consciência. A desobsessão não é apenas uma técnica mediúnica. É a expressão viva do amor aplicado à restauração da harmonia entre os mundos, mostrando que a evolução espiritual depende da consciência de cada ato, da aceitação do erro e da coragem de oferecer reconciliação. A pluralidade das existências, conceito central do Espiritismo, revela que o aprendizado não se esgota em uma única vida, mas se estende através das reencarnações, oferecendo múltiplas oportunidades de reparar, de transformar e de expandir a capacidade de amar. Em cada caso documentado por Chico Xavier, desde relatos de espíritos presos a casas, objetos ou famílias, até comunicações que esclareciam dúvidas e resolviam conflitos antigos, evidencia-se a prática do amor e do perdão como alicerces da evolução. O espírito, mesmo desorientado, ao receber instrução, compreensão e apoio, inicia sua própria reconstrução moral, percebendo que o apego ao rancor e à dor é uma prisão, e que o caminho da liberdade passa pelo reconhecimento da própria responsabilidade e pelo exercício constante da caridade. Assim, cada fenômeno que parecia assustador se transforma em uma oportunidade de aprendizado, e a vida após a morte se mostra como uma escola contínua, na qual o amor e o perdão são as ferramentas mais eficazes de transformação e ascensão moral, guiando as almas através do desconhecido e preparando-as para novas etapas de existência. Chico Xavier e a intervenção amorosa na existência espiritual. A vida e a obra de Chico Xavier oferecem um exemplo único da aplicação prática do Espiritismo, traduzindo princípios doutrinários em experiências tangíveis de amor, perdão e orientação moral. Ao longo de sua trajetória, inúmeras pessoas relataram que, por meio de suas cartas psicografadas e do aconselhamento direto nos centros espíritas de Uberaba, tiveram a oportunidade de compreender acontecimentos passados, resolver conflitos afetivos e encontrar serenidade diante de situações que antes pareciam insolúveis. Os relatos documentados indicam que muitos casos de perturbação espiritual, espíritos desorientados que se manifestavam em residências ou sobre indivíduos encarnados, foram esclarecidos e suavizados através de um trabalho contínuo de diálogo, orientação e auxílio moral, sem qualquer forma de imposição ou sensacionalismo. Chico Xavier atuava como mediador compassivo, facilitando que os desencarnados tomassem consciência de suas próprias atitudes, compreendessem os efeitos de suas ações e se aproximassem de caminhos de reparação e evolução. As cartas psicografadas frequentemente revelavam acontecimentos de vidas passadas, oferecendo aos familiares e envolvidos a percepção de que certas dores ou ressentimentos tinham origem em experiências anteriores e que a reencarnação se apresentava como a oportunidade de reconstrução, reconciliação e aprendizado. Nesse contexto, o amor se manifesta como força reguladora. Cada palavra, cada orientação transmitida por Chico, carregava a intenção de resgatar a dignidade das almas, restaurar laços interrompidos pelo desentendimento ou pela injustiça, e guiar tanto os encarnados quanto os desencarnados na prática do perdão, entendida não como concessão, mas como ferramenta moral e libertadora. A importância desse trabalho se evidencia em histórias como a de espíritos presos a memórias dolorosas de perdas familiares, que ao receberem instrução e compreensão, perceberam a necessidade de soltar o apego ao sofrimento para alcançar a evolução. A mediação espiritual, quando realizada com paciência e amor, permite que a dor seja transformada em aprendizado, mostrando que a vida após a morte não é um estado estático, mas um processo contínuo de construção e aperfeiçoamento moral. Os relatos de Chico Xavier demonstram, de forma concreta,
Que o perdão rompe correntes de ressentimento, que a caridade ativa, seja através de palavras, gestos ou auxílio material, suaviza vínculos dolorosos e que a consciência do amor, aplicada com discernimento e constância, é a força que orienta cada espírito em direção à luz. A pluralidade das existências se revela nesse trabalho. Ao perceber que suas ações reverberam através de múltiplas vidas, o espírito aprende que a responsabilidade é contínua, que os erros do passado não são eternos, mas exigem reparação, e que o amor, aliado ao perdão, é o instrumento mais eficaz para transformar sofrimento em crescimento. Dessa maneira, a presença de Chico Xavier na história do espiritismo brasileiro não é apenas histórica, mas didática e transformadora, mostrando que a prática do amor e do perdão, mesmo diante de dor e confusão, é capaz de restaurar equilíbrio, orientar consciências e abrir caminhos de evolução para todas as almas envolvidas. Amor e perdão como instrumentos de evolução moral. No âmago da doutrina espírita, o amor não se limita a um sentimento passageiro, mas constitui a força estruturante que governa a existência, tanto no plano encarnado quanto no espiritual. Cada experiência humana, cada vínculo afetivo, cada mágoa e cada gesto de compaixão reverberam além da morte, formando a base da evolução contínua da alma. O perdão, nesse contexto, surge como prática indispensável para a libertação interior e para a harmonização das relações espirituais. É o ato consciente que transforma ressentimento em aprendizado, dor em compreensão e apego em liberdade. As experiências mediúnicas documentadas por Chico Xavier, nas quais familiares desesperados encontravam respostas para eventos passados ou comunicavam-se com entes queridos desencarnados, ilustram de maneira concreta como a compreensão do amor e do perdão muda trajetórias espirituais. Espíritos presos a sentimentos de raiva, inveja ou culpa encontram no diálogo, na instrução moral e na intermediação mediúnica uma oportunidade de compreender o efeito de suas escolhas, reparar erros e, por fim, experimentar a paz. Por exemplo, casos em que desencarnados permaneciam ligados a ambientes físicos devido a rancores antigos puderam, por meio de cartas psicografadas e orientações de Chico Xavier, entender suas ações, reconhecer suas responsabilidades e aceitar a necessidade de soltar o apego às mágoas que os mantinham presos. O perdão, então, deixa de ser um gesto abstrato e se converte em prática educativa, capaz de transformar relações entre encarnados e desencarnados, dissolver dores acumuladas e abrir caminho para que o amor se manifeste plenamente. A reencarnação reforça essa compreensão, ao mostrar que a vida não se limita a uma existência única. As oportunidades de reparação e aprendizado moral são múltiplas, permitindo que cada alma, através de atos conscientes, aprenda a amar, a perdoar e a agir com justiça. Chico Xavier, ao registrar histórias de espíritos em sofrimento, enfatizava que a caridade espiritual, a paciência e a oração não apenas auxiliam aqueles desencarnados, mas também elevam os encarnados, ensinando-lhes a observar suas próprias imperfeições e a cultivar a empatia. A prática constante do amor ativo, aliada ao exercício do perdão, transforma o ciclo de dor em instrumento de crescimento moral, demonstrando que o sofrimento não é inútil, mas serve de catalisador para a evolução da consciência. O papel de Chico Xavier evidencia a dimensão prática desse princípio. Não se trata apenas de teoria, mas de ação contínua, de orientação paciente e de exemplos concretos de que, mesmo diante de injustiças e incompreensões, a alma encontra na prática do amor e do perdão o caminho para sua elevação. Assim, cada ato de compaixão se torna semente de mudança, cada gesto de perdão atua como ponte entre mundos e cada ensinamento transmitido é convite para que a humanidade reconheça que a verdadeira evolução se dá através da harmonização das consciências, da responsabilidade afetiva e do cultivo da caridade universal. A eternidade como escola de amor e perdão. Ao contemplar a vida após a morte sob a lente do Espiritismo, compreende-se que cada existência é parte de um processo educativo contínuo, em que o espírito percorre múltiplas jornadas com o objetivo de aperfeiçoamento moral e crescimento interior. A experiência de desencarne, longe de encerrar a história da alma, inaugura um novo ciclo de aprendizado, no qual a compreensão do amor e a prática do perdão tornam-se ferramentas indispensáveis. As obras de Allan Kardec, somadas aos relatos de Chico Xavier, revelam que a evolução espiritual não depende de milagres, mas de atos conscientes, da transformação de sentimentos destrutivos em virtudes e da aplicação prática da caridade e da empatia. A vida após a morte é retratada como uma vasta escola, na qual cada erro cometido, cada ressentimento guardado e cada oportunidade de perdoar não aproveitada constituem lições que se apresentam repetidamente até que sejam assimiladas. Os relatos verídicos de Chico Xavier demonstram que a orientação mediúnica,
A psicografia e a assistência espiritual são instrumentos que permitem que os desencarnados enxerguem suas próprias imperfeições e aprendam a soltar os apegos que os mantêm presos, experimentando o alívio da compreensão e a serenidade do perdão. Em inúmeras situações documentadas, espíritos desorientados, ao receberem explicações e aconselhamentos, puderam compreender que suas queixas, medos ou perturbações não eram punições divinas, mas oportunidades de evolução, estimulando-lhes a prática da caridade e do amor incondicional. O perdão, nesse contexto, não é gesto isolado ou simbólico, mas ato de profundo impacto moral, capaz de quebrar cadeias de sofrimento, aliviar consciências e abrir caminhos para novas experiências de reencarnação, nas quais erros antigos podem ser reparados, vínculos desfeitos podem ser reconstruídos e o aprendizado se aprofunda. Chico Xavier, em sua vida dedicada à mediunidade, exemplificou como cada ação orientada pelo amor e pela compaixão transforma não apenas o destinatário da assistência, mas também quem oferece, mostrando que a prática da caridade é dupla. Eleva o espírito de quem serve e de quem é servido. Assim, a morte deixa de ser motivo de medo, e o conceito de assombração se dissolve na compreensão de que a alma em dificuldade busca aprendizado e reconhecimento. Ao final, o ensinamento se apresenta com clareza serena. Amar, perdoar e cultivar a harmonia moral são os caminhos pelos quais a vida continua, não apenas na matéria, mas no espírito. E a cada ato consciente de amor ou perdão, as almas se aproximam da luz que as orienta, da paz que as sustenta e da compreensão de que a eternidade é, acima de tudo, a oportunidade constante de evoluir. Neste horizonte, Chico Xavier se torna não apenas exemplo histórico, mas paradigma de que o amor aplicado, a paciência praticada e o perdão ofertado de forma consciente são os instrumentos pelos quais a alma aprende, reconcilia-se e se prepara para os ciclos infinitos da existência, confirmando que a vida após a morte é, em essência, uma escola sem fim, regida pela caridade, pela compreensão e pela capacidade de amar sem limites. Que este encontro com o invisível traga serenidade ao seu espírito. Imagine a suavidade de uma brisa que acalma corações, a luz que dança no horizonte iluminando memórias e saudades, e a sensação de que todas as almas, cada uma em seu tempo, encontram consolo, compreensão e amor. Que o perdão se faça natural, que a caridade se expanda em cada gesto, e que a certeza da vida eterna seja percebida não como mistério distante, mas como abraço acolhedor que envolve todos os que buscam aprender, amar e evoluir.